E chegamos finalmente ao terceiro vídeo da série sobre a bancada de trabalho para completos iniciantes. Hoje eu vou te ensinar passo a passo, nos mínimos detalhes, como transformar meia dúzia de tábuas em uma bancada de trabalho completamente funcional para usar nos seus projetos de marcenaria de final de semana. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, não é a melhor bancada do mundo e não é a melhor bancada que você vai fazer na sua vida. Mas para um completo iniciante que está começando agora, com poucas ferramentas, com poucos recursos e pouco conhecimento, é uma das melhores opções, se não a melhor, para você executar como projeto de início. Qualquer pessoa que está começando do absoluto zero consegue executar, replicar esse projeto e ao final dele ter essa mesma bancada completamente funcional. Bom, aqui eu tenho todo o material que eu vou usar para a construção da bancada. É madeira de pinos, aqui eu tenho 5 tábuas de 10 centímetros de largura por 2,60 metros de comprimento, 2 tábuas de 20 centímetros de largura por 2,60 e mais uma ripa aqui, uma sobra que eu tinha aqui em casa de 5 centímetros que eu vou usar para fazer o grampo, que eu vou apertar o tampo na hora da colagem. Essa madeira de 10 vai ser a estrutura, aqui vai ser o tampo e aqui vai ser então uma espécie de sargento improvisado. Tenho também cola para madeira e parafusos 4x35 que eu vou usar para a montagem da estrutura. Essa madeira aqui é de pinos e ela foi comprada já aparelhada na loja de material de construção aqui da minha cidade. Você encontra isso em algumas lojas de material de construção, a madeira já aparelhada, e também em qualquer madeireira você consegue comprar a madeira já aparelhada certinha para fazer os seus projetos. E aqui eu tenho todas as ferramentas que eu vou usar para a construção da bancada. Um serrote japonês universal, um esquadro combinado, um esquadro do tipo Speed, pode ser um esquadro tradicional também, lápis e trena, uma parafusadeira, lixadeira para dar o acabamento e 4 sargentos para ajudar na montagem da estrutura. Bom, agora é hora de começar a montagem da nossa bancada e você pode ver que eu estou trabalhando improvisado numa mesa de concreto no quintal, no pátio aqui de casa. E é justamente para que as minhas condições na execução desse projeto fiquem o mais parecidas possíveis com as condições de um completo iniciante. Não faria sentido eu usar a estrutura da minha oficina, por exemplo, para montar uma bancada dizendo que ela é um projeto para completos iniciantes. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a conferência do comprimento das tábuas para ver se eu vou conseguir tirar a quantidade de peças de cada tábua que eu planejei, digamos assim, lá no meu projeto, que no meu caso é de 85 centímetros. Depois eu vou marcar então os 85 centímetros e vou riscar essa marcação usando um esquadro. Primeiro detalhe aqui, você que está começando agora, você vai cortar com serrote, você precisa ter 2 superfícies de referência riscadas, marcadas para você fazer um corte mais preciso com o serrote. Então você vai riscar não só a face da madeira, não só a parte de topo dela, mas a borda também. Então você precisa ter no mínimo 2 superfícies marcadas para que você consiga fazer um corte mais preciso usando um serrote. Aqui você pode ver detalhes, ó, topo e borda marcados, então com alinhamento ali, para você conseguir fazer o corte de forma mais correta. Depois, prender essa peça então na mesa, na superfície que você está trabalhando, usando os sargentos, porque uma peça solta é a receita para um corte impreciso, digamos assim, ou para problemas durante o corte da madeira. Então prende a madeira e daí você começa a cortar. Primeira coisa que você vai fazer é cortar a borda, então na vertical ali, seja a borda da frente ou da parte de trás da madeira, você vai cortar a borda fazendo uma espécie de canal para o serrote correr ali dentro. Depois, usando esse canal como referência, você vai começar a cortar a face da madeira. No caso do serrote japonês, você começa sempre de frente para trás. Se você estiver usando um serrote convencional, vai ser o contrário, você vai começar a cortar de trás para frente, digamos assim, a madeira. A parte que está lá na frente, na ponta do serrote, agora você começaria a cortar primeiro, então é a inclinação do serrote que vai mudar. E daí você vai seguindo o corte, usando sempre a referência que você já fez ali, aquele corte na borda, você vai seguindo o corte e vai cortando a face superior, sempre tentando seguir o mais próximo da linha da marcação que você fez. Você pode observar que está balançando bastante a peça que eu estou cortando aqui, e isso é culpa da mesinha, da superfície improvisada que eu tenho aqui. Então você vai ter que fazer movimentos mais lentos um pouco com o serrote, se for o caso, parecido com esse, por exemplo, para evitar a vibração da madeira e com isso perder a precisão no corte. No final, quando estiver se aproximando da finalização do corte, você vai usar a sua mão oposta para segurar esse pedaço de madeira, para ele não cair, não rachar, não trincar as pontas ali, deixando um acabamento ruim para a sua bancada depois. Não que isso seja um problema, mas sempre é bom evitar. Então segura a peça que iria cair com a outra mão quando você estiver finalizando o corte. Basicamente é isso. Então agora o que vai acontecer? Você vai repetir isso tantas vezes quanto for necessário para tirar todas as peças da madeira.
Qual é o detalhe? Você pode ver que eu estou conferindo o esquadro da peça que eu cortei para ver se ficou tudo certinho. Qualquer coisa você tem uma lixadeira que você pode usar para acertar um pouquinho essa ponta aí, tirar alguma pequena diferença, deixar ela o mais precisa possível. E agora eu não vou mais usar a trena para medir o comprimento das outras peças que são iguais. Eu vou usar a própria peça. Isso vai garantir que você tenha todas as peças com um tamanho mais parecido entre elas. Então, mesmo acontecendo pequenas variações ali por imperfeições no corte, você vai ter peças de tamanho mais semelhante. Se você marca com a trena, sempre você pode jogar alguns décimos para um lado ou para outro e você pode ter diferenças maiores nas peças. Então, usa a primeira peça para marcar a distância, o esquadro para marcar face e borda, prende a peça, serrote nela e vai tirando todas as peças que você precisa. Então, sempre a primeira peça você marca com a trena e as outras, a partir dessa primeira, todas que vão ter a mesma medida, você usa a primeira peça como fita métrica, digamos assim, para marcar o corte. Só reforçando, sempre marcar duas superfícies da madeira, face e borda, corta primeiro a borda para criar um canal que vai orientar a trajetória do serrote e depois você vai cortando então o restante da face seguindo a linha de marcação que você fez. Movimentos mais lentos no começo, até você pegar a prática. Se você nunca fez nenhum tipo de corte com serrote, eu sugiro você pegar alguma madeira velha e fazer alguns testes antes, para você não estragar nenhuma peça da sua bancada. Então, pratica um pouco com algum pedaço de madeira velha e depois você parte para cortar as peças que você vai precisar para a montagem da bancada. E a partir de agora não tem mais nada de novo para eu te ensinar no que diz respeito ao corte da madeira. Então, mede, marca duas superfícies, prende e corta. E repete isso todas as vezes que for preciso, até ter todas as peças baseadas no projeto da bancada que você fez. Um detalhe que você pode se atentar é de que lado do risco que você vai cortar. Sempre você tem que observar isso, porque, por exemplo, se você marcou com a peça, usando a peça como referência, sempre você vai ter que cortar em um dos lados do risco para que realmente fique daquele tamanho. Então presta atenção nisso, porque senão você pode deixar as peças com alguns milímetros ou décimos de diferença e isso pode impactar depois na precisão da montagem do seu projeto. Então sempre cuida se você vai cortar à direita ou à esquerda do risco para deixar a peça no tamanho adequado para o seu projeto. E depois de muita puxada de serrote, eu tenho aqui toda a madeira que eu preciso para a montagem da estrutura da minha bancada. O que eu fiz, além do que eu mostrei no vídeo aqui, foi lixar as pontas com a lixadeira. Tá? Então eu usei a lixadeira para lixar as pontas, tirar a rebarba, tirar a marca de serrote e deixar a madeira um pouco mais parelha uma com a outra, mais parecida na questão da medida. Agora eu vou começar a montagem dos pés, que vai ser duas dessas tábuas de 85 centímetros coladas em forma de L. Então primeiro eu vou fazer a marcação, usando as próprias tábuas como referência, e vou marcar onde eu quero fazer as furações. Eu vou colocar 4 parafusos em cada uma dessas montagens, em cada L desses que eu vou montar. Então eu coloquei um parafuso 5 centímetros de cada ponta, e depois mais 2 distribuídos para deixar a distância entre eles mais ou menos parecidas. Então eu fiz essas marcações, e eu vou furar, vou fazer um pré-furo nessa madeira. Eu estou usando aqui parafuso de 4 por 35 milímetros, então eu vou fazer o pré-furo de 3,5 milímetros. Que daí o parafuso não vai ficar solto ali dentro, mas ao mesmo tempo não vai ter tanto atrito na hora de parafusar. E eu vou furar só uma das peças, como eu estou usando madeira de pinos, eu não preciso de pré-furo em ambas. Tá? Então só na peça principal, na peça de topo, já é o suficiente. E agora um outro detalhe, novamente repetindo aquilo que a gente fez com a marcação antes. Eu furei a primeira peça, fiz todas as medições com a trena, defini ali a posição de cada furação e furei essa peça. Agora eu vou usar essa peça como gabarito para marcar a furação das outras 3. Então eu preciso 4 peças furadas e 4 sem furação para a montagem dos pés. Então eu vou usar a primeira peça como referência, o que vai me garantir que todas as peças tenham a furação exatamente na mesma posição. Então você pode ver que isso aqui já é um padrão de projeto. Sempre você faz a primeira peça e usa ela como gabarito para as demais. Agora a montagem de cada um dos pés, muito simples, eu vou aplicar cola em uma das bordas. Você sempre pode observar a questão de lado que você vai montar isso para ficar com a melhor aparência para o lado externo da bancada, por exemplo. Aplica cola, espalha, pode ser com pincel, com dedo, com taquinho de madeira, tanto faz. E daí você vai fazer a montagem das duas partes em forma de L. Para conseguir fazer essa montagem de uma forma bem rápida, eu vou colocar um grampo em cada uma das pontas e mais um centralizado para prender, para segurar essas peças enquanto eu vou fazer a montagem. Um detalhe é que você vai precisar corrigir alinhamentos. Essas madeiras de loja de material de construção normalmente não tem um aparelhamento perfeito, não é uma madeira de marcenaria, digamos assim. Então ela pode ter pequenas curvaturas, pequenas
deficiências, digamos assim, no aplanamento dela, e você precisa forçar isso para cima, para baixo, para um lado, para o outro, até você acertar o alinhamento dessas duas peças em forma de L. Note que eu estou passando um paninho aqui, isso é para remover o excesso de cola que está saindo com a prensagem dos grampos. Depois, quando parafusar, vai precisar limpar de novo, porque vai sair cola e se você deixar, fica manchado depois. Ah, Ricardo, mas você falou que precisava só de uma parafusadeira e você está usando uma outra aqui. Eu estou usando para a gravação do vídeo pela comodidade de não precisar ficar tirando broca, colocando bit e vice-versa. Tá? Então só para agilizar um pouquinho a gravação eu estou usando essa outra parafusadeira. Mas eu já montei muito projeto trocando o tempo todo, demora um pouquinho mais, mas dá para fazer do mesmo jeito. Tá? Então não se apega nesse tipo de detalhe que eu estou usando por vez uma furadeira, digamos assim. Agora você vai repetir esse processo para todas as demais peças, até formar os 4 pés da sua bancada. Então coloca a cola, espalha, junta as peças com grampo, parafusa, tira grampo e deixa lá do ladinho para secar. Repete isso 4 vezes e você vai ter os 4 pés da sua bancada. Uma vez que você montou os 4 pés da bancada, é hora da gente começar a juntar eles com as travessas para formar a estrutura. Então eu vou montar primeiro na largura, com as peças de 46 centímetros. Para fazer essa montagem, então vai ser 2 desses pés em forma de L e 2 travessas de 46 centímetros, segundo o projeto que eu fiz aqui. Preste atenção para você não deixar os pés, como ele é um L e um lado é maior que o outro, preste atenção para deixar os dois com o mesmo lado virado para a mesma direção para você não ter diferenças de medidas. Você vai conferir o esquadro sempre que você posicionar cada uma dessas peças aqui, então confere o esquadro para ver se está certinho. E eu fiz uma pequena marcação aqui para saber até onde eu preciso aplicar cola nos pés da bancada. Daí eu vou fazer pré-furos, aqui eu não vou marcar, vou fazer aleatório, 4 pré-furos, então na peça, na travessa, fazer essa furação para facilitar a inserção dos parafusos, vou aplicar cola nos pés, nos L's, e depois colocar, posicionar e parafusar essa peça de travessa. Sempre conferindo o esquadro para ver se está tudo alinhado. Então coloca um parafuso, confere e vê se ficou ok, e depois coloca os outros parafusos para você não ter nenhuma surpresa na estrutura da sua bancada depois. Enquanto você segue acompanhando aí o passo a passo da construção da bancada, eu tenho 2 avisos rápidos para você. Primeiro deles, está disponível aqui na descrição o link para um canal do Telegram, onde eu divulgo ofertas, promoções e cupons de desconto para você comprar ferramentas com preços mais interessantes. Não é canal para ficar enchendo o saco de ninguém, só quando tem alguma coisa que realmente faça sentido e vale a pena é que eu divulgo lá. Então se você tem interesse em participar, o link está aqui abaixo. Segundo aviso, está disponível também para você a opção para você virar um membro, um assinante do canal diretamente aqui pelo YouTube. Então com um pequeno valor de R$5 por mês você vira um apoiador do canal e você ganha alguns benefícios com isso, como por exemplo o acesso antecipado a todos os conteúdos e recebe uma atenção especial, é claro, nos comentários para tirar suas dúvidas e interagir diretamente comigo. Só para você ter uma ideia, essa série da bancada aqui, ela estava disponível para membros do canal praticamente um mês antes de ser publicada aqui para todos. Então você recebe sempre os conteúdos de forma antecipada, virando um membro. Se você tiver interesse, é só clicar no botão Seja Membro aqui abaixo e você vai ver mais detalhes sobre isso. Agora que eu montei a travessa superior, eu vou partir para a montagem da inferior, que vai ser colocada a 15 centímetros de distância da ponta do pé da bancada, do chão, digamos assim. Então eu vou fazer primeiro o posicionamento, vou conferir se o esquadro está ok na posição que eu coloquei. Vou marcar então os pés para garantir que eu aplique cola só onde realmente precisa, não tenha desperdício nem lambuzo das peças. Vou fazer os pré-furos assim como eu fiz na outra, aplicar cola, parafusar, sempre conferindo o esquadro, e o primeiro pé da minha bancada vai estar pronto. Então a primeira ponta, digamos assim, da bancada vai estar pronta. A junção de 2 pés em forma de L com 2 travessas de 46 centímetros. Agora tudo que você precisa fazer é repetir esse mesmo processo para fazer a montagem da outra ponta, da outra extremidade da estrutura da bancada. Agora que você tem as duas extremidades já concluídas, é hora de colocar as travessas no sentido do comprimento da bancada. Para isso você vai precisar então novamente fazer a aplicação de cola, pré-furo nas travessas e fazer a colocação delas agora no sentido do comprimento, na mesma posição que você colocou as do sentido da largura. Você pode deitar essas extremidades e fazer a montagem no chão, ou fazer, como eu estou mostrando aqui, utilizando grampos para segurar. Então faz a aplicação de cola, coloca a travessa, prende ela com grampos na posição, e depois faz o parafusamento para manter isso firme no lugar.
Uma coisa importante é sempre você fazer a verificação de esquadro, então pequenas diferenças de alinhamento podem ser resolvidas agora, antes de você fazer a fixação final com parafuso, então sempre conferir o esquadro das peças que você está montando, porque depois de parafusado com a cola seca você não vai mexer mais nessa estrutura. Agora você vai ter que repetir esse mesmo procedimento para as outras travessas que vão ser colocadas no sentido do comprimento. Então também são duas, uma no topo, alinhada com o topo, e uma na parte de baixo, 15 centímetros do chão, e não tem mais mistério nenhum. Pré-furo na travessa, aplica a cola no lugar adequado, coloca, prende a peça, confere esquadro e finaliza com parafusos. Depois que você fizer isso, você vai ter a estrutura da sua bancada concluída. E aqui você já pode testar ela, pode ver que eu estou fazendo força principalmente lateralmente, no sentido do comprimento da bancada, e ela não se torce. Então ela ficou firme, ficou resistente, é mais do que suficiente para você começar os seus trabalhos na marcenaria. Eu optei aqui por colocar uma travessa na parte central dessa estrutura, na parte de topo, para ter uma área de suporte maior no tampo depois. Isso é dispensável para esse tamanho de bancada, não precisaria. Mas como tinha sobrado um pedaço de tábua dessas de 10 centímetros, eu optei por fazer. Então eu coloquei essa travessa aqui no meio, vai dar um suporte a mais para a estrutura e também para o tampo posteriormente. Toda a madeira que você vai colocar, toda a peça que você vai prender, sempre você vai fazer o pré-furo normal. Nesse caso eu não fiz aplicação de cola, mas a conferência de esquadro para ver se a peça ficou alinhada em relação ao restante da estrutura da bancada. Bom, agora eu já tenho uma estrutura de bancada e eu posso usar essa estrutura para trabalhar em outro lugar. Então eu levei tudo isso para dentro da minha garagem porque o sol estava pegando e agora eu vou fazer o corte das tábuas que vão servir como topo da bancada. Elas vão ter mais ou menos 1,15 m de comprimento, 1,16 m, eu cortei com uma sobrinha aí para depois refilar isso mais para frente. Vou marcar novamente uma face e aqui eu vou marcar as duas bordas da tábua, porque eu vou fazer o corte do mesmo jeito que eu fiz as demais. Porém, com uma tábua de 20 centímetros eu posso perder o curso desse corte no meio do caminho. Então eu marquei as duas bordas para, se isso acontecer, eu poder começar o corte de um lado e depois começar do outro lado e fazer os dois se encontrar no meio. Então se eu desalinhar o serrote por algum motivo, eu consigo ainda não causar tanto dano, digamos assim, começando o corte novamente do outro lado e dando uma lixadinha depois. Então foi o jeito que eu encontrei aqui para deixar as peças com uma precisão um pouco maior, mesmo cortando com um serrote manual. Agora eu preciso cortar 3 peças dessas tábuas de 20 centímetros de largura, então, que vão compor o tampo da minha bancada. Não tem mais nenhuma novidade em relação ao que a gente viu aqui, a única diferença é que agora eu já estou trabalhando na minha própria bancada e não mais adaptado, digamos assim, lá no quintal de casa. Ainda é uma adaptação, mas já é na minha própria bancada de trabalho. Com as 3 peças do tampo devidamente cortadas, é hora de fazer a junção delas, ou pelo menos planejar essa junção. Então aqui é a hora de você colocar uma do lado da outra e vira de um lado e desvira para o outro e vai tentando até que você encontre o encaixe mais perfeito possível entre essas peças. Então eu tive que trocar algumas vezes de lado, inverter algumas peças até que a quantidade de fresta, digamos assim, entre essas tábuas fosse a menor possível. Então eu acertei essa posição e depois que você acerta, você precisa marcar para não perder essa posição que você vai ter que usar para fazer a colagem na sequência. Então eu fiz um triângulo usando um lápis aqui no topo da bancada, isso vai me guiar, digamos assim, para posicionar essas tábuas da forma correta posteriormente. Agora eu tenho 4 grampos, 4 sargentos de 30 centímetros e eu tenho uma peça de 60 centímetros de largura para fazer a colagem. Logo não vai dar muito certo fazer a colagem com esses 4 sargentos. Por isso eu vou usar essa ponta aqui de uma das tábuas que sobrou aqui, que eu cortei para o tampo, e vou cortar 3 pequenas cunhas. Elas têm 1 centímetro em uma das pontas e 4 centímetros na outra. Então um formato de triângulo, digamos assim, que vai ser uma cunha. Com aquela ripa de 5 centímetros que eu mostrei lá no começo do vídeo, eu vou tirar 6 pedaços pequenos de 5 centímetros mais ou menos e 3 pedaços de 80 centímetros, 75, para fazer a adaptação de um grampo sargento para colagem. Para fazer esse grampo, você vai pegar o seguinte, ó, 3 pedaços desses de 5 centímetros com um pré-furo na ponta, vão ser parafusados na ponta de uma dessas ripas de 80 centímetros. Então vai ficar ali com um parafuso só para ele poder se torcer um pouquinho para um lado e para o outro, conforme a necessidade durante a colagem. Depois que eu prendi então esses taquinhos, esses pedaços de 5 centímetros lá na extremidade da ripa de 80 centímetros, eu vou posicionar então as tábuas que vão formar o tampo da minha bancada.
Vou colocar elas aqui por cima do grampo e vou encostar lá na ponta, na extremidade, naquelas peças que eu acabei de parafusar de 5 centímetros. Encostando tudo para aquela ponta, eu sei onde eu preciso parafusar as peças da outra ponta. O que eu preciso fazer? Eu preciso deixar um espaço ali de uns 2 centímetros mais ou menos entre esse taquinho de 5 e a peça que eu vou colar, para que tenha espaço ali para a cunha passar por dentro. Tá? Então é mais ou menos isso que você precisa ver. Deixar um pequeno espaço ali para a cunha passar entre a peça que você vai colar e a ponta, esse taco de madeira que você está usando. Agora eu vou fazer a aplicação de cola, então na borda dessas tábuas que vão formar o tampo da minha bancada. Aqui você não pode economizar muito na cola não, quanto mais cola tiver aqui melhor vai ser, porque se ficar ar entre essas camadas de cola, você pode ter pontos de descolamento depois. Então aplica a cola com um pouquinho de generosidade. Posiciona as tábuas então sempre com a cola nas faces, uma contra a outra. E agora a gente vai começar a prensagem. Primeiro eu vou usar os grampos adaptados aqui com as cunhas. Sobrou um pedaço de tábua aqui, eu vou bater com ele, já que eu não coloquei um martelo na minha lista de ferramentas básica, eu vou bater com um pedaço de madeira mesmo. Fazendo pressão da cunha contra esses tacos, contra essas peças de 5 centímetros, você vai estar automaticamente pressionando as peças umas contra as outras para fazer a colagem do tampo. E daí você precisa ir olhando para essas peças ficarem com o topo mais alinhado possível. Vai ficar assim alguma diferencinha, isso é normal de madeira de madeireira, digamos assim, não de loja especializada em madeiras para móveis, por exemplo. Então a madeira de material de construção ela não é tão perfeito o alinhamento, mas dá para fazer. Você vai ajeitando aí que as diferenças ficam mínimas. E você pode ver que está sobrando cola aqui já, e é isso que precisa acontecer. A prensagem precisa fazer o excesso de cola sair do meio da junta para a nossa colagem ser perfeita. E como eu tenho 4 sargentos aqui de 30 centímetros, eu consigo improvisar 2 de 60 para colocar nesses pontos onde não tem pressão feita pelo nosso grampo improvisado. Então eu vou juntar 2 de 2 desses grampos que eu tenho aqui e fazer uma prensagem adicional, garantindo assim que eu tenho um painel com uma colagem muito uniformizada, com pressão uniforme em toda a distância, digamos assim, do painel. Depois que a cola estiver seca, você pode remover todo esse sistema de aperto. Eu indico que você faça essa colagem em um dia e tire os grampos só no outro, ou então que você faça de manhã cedo para tirar já lá na metade da tarde, por exemplo, para dar tempo da cola estar com a cura já bem adiantada. Agora sim eu tenho tudo que eu preciso para fazer a montagem final da minha bancada, mas antes eu vou lixar toda a estrutura e toda a parte de baixo do tampo antes de fazer a fixação do tampo na estrutura. Eu estou usando aqui lixa 120, vou fazer todo o lixamento com 120, depois eu vou dar uma passada com 220 só no tampo mesmo. Na estrutura vai ser só lixa 120, só para tirar possíveis imperfeições aí deixadas pelo aparelhamento da madeira. E uma coisa muito importante é nos pés, na parte que vai ter contato com o chão, você fazer um pequeno chanfro, um pequeno lixamento, por exemplo, em 45 graus, para que evite que essas pontas se lasquem, se quebrem quando você arrastar ou mover essa bancada pelo chão. Então isso aqui é de suma importância. Faz um lixamento, faz um pequeno chanfro nas pontas dos pés ali, para evitar que a madeira se lasque na hora que você arrastar essa bancada no chão. Eu vou tirar também as quinas afiadas aqui com uma lixa manual, lixando manualmente, então para não ficar nenhuma superfície altamente cortante nessas bordas aqui, já que a gente vai estar o tempo todo andando em redor e se encostando nessa bancada aqui, não é bom ficar com uma superfície que possa causar um acidente. O tampo eu vou lixar só na parte de baixo inicialmente, depois de preso ele na estrutura eu vou lixar a parte de cima, só para dar uma pequena corrigida em possíveis imperfeições. Depois de todas as peças lixadas, eu vou fazer a montagem então do tampo, a fixação do tampo na estrutura da minha bancada. Eu vou fazer isso com parafusos de cima para baixo mesmo, só cuidando para a cabeça do parafuso ficar totalmente dentro da madeira e não atrapalhar depois possíveis trabalhos nessa bancada. Primeira coisa que precisa fazer é distribuir a distância, então eu vou fazer aqui, deu mais ou menos 4,5 cm de cada lado, porque a madeira não tinha exatamente 20 de largura, então deu 4,5 aqui de cada lado. E em uma das pontas também 4,5 centímetros, lembrando que na outra vai ficar os 15 centímetros sobrando lá. Agora eu preciso só transferir então a marcação de onde precisa colocar esses parafusos na parte do topo, só para garantir que nenhum deles erre, digamos assim, a tábua da travessa embaixo da estrutura. Então eu vou fazer um risco como referência. Inicialmente eu vou colocar 4 parafusos, para depois colocar todos os demais. Então vou colocar um em cada canto da bancada inicialmente, para depois fazer a fixação final. Assim, caso tenha algum pequeno ajuste para fazer, ainda eu posso remover esses parafusos, fazer pequenos ajustes e depois fazer a fixação definitiva.
A fixação definitiva ela vai ser feita com parafusos em todas as travessas, tanto das extremidades quanto naquela central que eu coloquei. Então vão ser feitos com vários parafusos em cada uma dessas travessas, sempre fazendo um pré-furo no tampo e deixando a parte de baixo totalmente sem pré-furação para que o parafuso faça a fixação correta então desse tampo na bancada. Daria também para prender de baixo para cima, para não ficar o parafuso aparente, só que daí já tinha que criar um sistema de fixação um pouquinho mais complexo e isso poderia complicar a vida de quem está começando agora. Como o objetivo aqui é ser uma bancada simples para iniciantes, eu acho que o parafuso de cima para baixo é a melhor alternativa. E a última etapa então da construção da bancada vai ser o lixamento do tampo. Aqui foi mais de hora lixando esse tampo aqui para remover pequenas imperfeições, digamos assim, dessa colagem, já que a madeira não é perfeita, é uma madeira de loja de material de construção, e você pode ver que ficaram pequenas frestinhas aqui na colagem e também pequenas imperfeições, principalmente nas pontas, por conta dos cortes terem sido feitos de forma manual com o serrote, mas ainda assim ficou uma boa bancada e eu gostei do resultado final. Muito bem, chegamos ao final da nossa série de vídeos sobre a bancada para iniciantes. Está aqui o produto final, a bancada construída, e eu gostei muito do resultado. Mas sinceramente, cara, assim, falando do fundo do coração para você, isso aqui para mim não tem utilidade nenhuma. Eu literalmente desperdicei essa madeira, desperdicei esses parafusos, essa cola, esse tempo para construir essa bancada aqui, porque essa bancada para mim não tem utilidade. Eu tenho uma oficina montada ali, eu não preciso disso aqui para trabalhar. Mas sabe por que eu fiz? Porque ninguém fez isso aqui por mim quando eu estava começando 12 anos atrás na marcenaria. Ninguém me pegou pela mão e disse, Ricardo, vem cá que eu vou te dizer quais ferramentas você precisa comprar para começar. Eu vou te ensinar a montar um projeto e executar esse projeto. Tudo passo a passo usando essas ferramentas, essa técnica, essa situação aqui. Ninguém me falou que eu devia construir uma bancada para começar na marcenaria. Ninguém disse o que eu disse para você nessa série de vídeos. E isso fez muita falta para mim. Se alguém tivesse feito isso aqui para mim há 12 anos atrás, a minha evolução na marcenaria teria sido muito menos dolorosa, digamos assim. Teria sido mais barata, mais prazerosa e mais rápida, principalmente. Então aproveita a chance que eu estou te dando. O que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz aqui, na verdade, é o que eu faria para o meu filho se ele me pedisse ajuda. Tá? Se ele chegasse para mim e dissesse, pai, eu quero começar na marcenaria, o que eu faço? É exatamente isso que eu documentei nesses 3 vídeos. Tá? Então o que eu estou fazendo por você é o que ninguém fez por mim e que fez muita falta para mim. Então aproveita essa oportunidade. Começa na marcenaria do jeito certo. Pelo menos é o que eu acho. Se você julgar que não é isso que você quer, tudo bem, eu entendo, cada um tem seus pensamentos e prioridades. Mas você tem aqui a oportunidade de começar na marcenaria com um objetivo, com um propósito muito bem definido. Bom, além de tudo que eu mostrei, tá, tem mais algumas coisas que você pode fazer para melhorar essa bancada. Primeira delas, quando você tiver acesso a uma serra circular, por exemplo, você pode cortar retinho aqui as pontas para melhorar a estética. Não vai mudar a funcionalidade, só a parte estética da bancada que vai mudar um pouquinho, tendo as pontas mais alinhadas, no corte mais alinhado. Já que com o serrote, você viu ali no detalhe, ficou um pouquinho torto as pontas das madeiras. Você pode também fazer uma prateleira aqui na parte de baixo, já tem estrutura para isso. É só você largar um pedaço de chapa ou tábuas ali e você faz uma prateleira ali embaixo para guardar suas ferramentas. Tá? Então você tem uma superfície de trabalho e uma prateleira para guardar as ferramentas. Você consegue ter a sua oficina literalmente nesse espaço aqui para começar a fazer seus primeiros trabalhinhos. Então, com chapa de roupeiro, de balcão que você encontra no lixo, não precisa nem gastar material, ou com tábuas que nem você fez o topo daqui da bancada, o tampo da bancada. Então faz uma prateleirinha ali e você tem espaço para guardar algumas ferramentas. E eu também compraria um torninho desses aqui, isso eu falei lá no primeiro vídeo das ferramentas, um torninho de 15 centímetros. Aliás, essa questão dos 15 centímetros de sobra aqui na ponta da bancada eu fiz justamente para isso. Então você vai fazer a instalação de um torninho como esse na sua bancada, o que vai te permitir prender peças para fazer os seus trabalhos de usinagem em madeira. Então, como tem os 15 centímetros aqui, você pode prender esse torno aqui tanto nessa lateral, nessa direção aqui, que é o que eu mais indico, ou aqui na ponta também você tem espaço para prender ele sem fazer furação na estrutura da bancada aqui embaixo. Então basicamente é isso aqui que eu faria, tá? O torninho aqui instalado e uma prateleira ali na parte de baixo. Além do torno aqui na ponta, por que esses 15 centímetros a mais? Então quando você está numa banqueta, por exemplo, você tem uma área maior para você ficar aqui e fazer pequenos trabalhos de acabamento, de detalhamento, pequenas usinagens aqui, então esse tampo mais projetado na sua direção ajuda para isso também. Então basicamente só para você entender aqui tudo que você tem de possibilidades com essa bancada. Agora sim, eu posso dizer que a minha série de vídeos e a minha missão está concluída. Eu espero realmente que você tenha gostado.
e, acima de tudo, que você replique esse projeto. Tá? Os maiores aprendizados que eu tenho na marcenaria não foram assistindo vídeos. Tá? O vídeo te dá uma noção do que você vai fazer, de como você vai fazer. Mas os maiores aprendizados que eu tive na marcenaria foi quando eu fiz o projeto e principalmente quando eu cometi erros. Tá? Você vai errar alguma coisa fazendo essa bancada, é normal, é natural. E que bom que você está errando. Porque daí com o erro você aprende a encontrar a solução. Tá? Você aprende a buscar uma forma de corrigir o que você fez de errado. E às vezes o erro simplesmente traz um prejuízo para você. Você estraga uma peça, você corta errado, você corta muito torto, não dá para usar. Ok, é aceitável e é esperado que isso aconteça. E isso faz parte da sua evolução. Então replica o projeto, você vai aprender muito fazendo isso. E com certeza você vai ter um ânimo diferente para continuar pensando na marcenaria como um hobby depois de ter executado tudo o que eu mostrei até agora. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse projeto aqui nos comentários, então se você puder compartilhar isso, eu fico muito grato com você. No mais, muito obrigado a todos que acompanharam essa série e eu te vejo numa próxima oportunidade.